O Copom, ainda na seara da economia, reduziu a taxa de juros para 12,75% na última quarta e confirmou as expectativas para o ciclo de queda da Selic. No comunicado publicado junto à divulgação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou serenidade e moderação na política monetária. Eu converso agora sobre esse assunto com o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Tudo bem, ministro? Bem-vindo mais uma vez ao 360. Quem está com a gente também é o Fernando Nakagawa, nessa conversa, nosso analista de economia. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Nakagawa. Obrigado pelo convite. Ministro, podemos mesmo acreditar nessa possibilidade de um ciclo de queda da taxa de juros diante do comunicado recente do Copom? Olha, eu acho que ninguém tem dúvida disso, Tainá. Há claras indicações que a inflação está cedendo. A política monetária do Banco Central foi bem sucedida com esse objetivo, não é? E tivemos a decisão do Copom reduzindo em 50 pontos base a taxa Selic por unanimidade, diferentemente do que ocorreu na reunião anterior, em que a votação foi de 4 a favor da manutenção em 13,75%, enquanto 5 votaram pela redução. Naka. Obrigado, Tainá. Ministro, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre a sinalização dada no comunicado divulgado logo depois da reunião, quando o Banco Central diz muito claramente a importância de perseguir as metas fiscais já estabelecidas e não alterá-las, por como isso impactaria a política monetária. Eu queria que o senhor avaliasse esta posição do Banco Central. O Banco Central agora é um aliado do Ministério da Fazenda na busca pelo ajuste das contas públicas? Olha, na verdade, o Banco Central sempre foi um aliado nesse campo, né? Porque a política fiscal tem impacto muito forte quando ela não é boa, quando ela é periclitante nas expectativas dos agentes econômicos. Portanto, uma política fiscal responsável que sinalize que não vai haver uma aceleração da relação entre a dívida pública e o PIB ajuda a formar expectativas favoráveis a uma política monetária menos restritiva. Agora, ministro, eu queria sua avaliação também sobre os temas que estão sendo pautados pela Fazenda no Congresso Nacional. A exemplo do arcabouço, que agora até tem uma discussão em relação aos vetos presidenciais, uma disputa entre política, mais uma disputa entre política e economia, que colocam em risco esses vetos do presidente. O senhor está otimista com o que vem nesse projeto? Eu digo, com o cumprimento do que está sendo proposto no arcabouço? Olha, Tana, na verdade, eu não conheço nenhum analista que sinalize concordância com as metas estabelecidas pelo governo. Por exemplo, do superávit primário zero em 2024. Por exemplo, nós da Tendência estamos trabalhando com um déficit de 0,7% a 0,8%. Né? Todos acham que é uma meta muito ambiciosa, de certa forma fora da realidade, porque depende de encontrar arrecadação adicional de 168 bilhões de reais. Isso depende de muitas variáveis, isso depende de decisões do Judiciário, depende do Congresso Nacional. E, portanto, eu acho que está difícil para o governo convencer os analistas, os formadores de opinião, de que a política fiscal vai sim cumprir as metas estabelecidas no arcabouço. Naka. Ministro, a gente está diante dos próximos meses, diante da hipótese de uma nova alta dos juros nos Estados Unidos. Essa possibilidade, esta porta sim foi deixada aberta pelo Banco Central americano. Como uma eventual nova alta dos juros nos Estados Unidos pode atrapalhar o esforço do Banco Central aqui no Brasil em levar a inflação de volta à meta? Olha, esse é um bom ponto, Nakagawa, porque se o Banco Central aumentar a taxa básica de juros na próxima reunião, como parece provável, ele sinalizou nisso, o presidente do Fed foi claro que é possível que haja essa elevação. Isso é ruim para a ação do Banco Central, porque a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos atrai mais capitais
para lá, saindo de países como o Brasil, e saída de capitais impactam a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio, como se sabe, tem impacto na inflação. E, portanto, o Banco Central teria mais dificuldade de manter a sua promessa de preservar uma queda de 50 pontos a cada reunião. Ficaria mais difícil. Seria ruim para o Brasil. Ô, ministro, eu queria a sua avaliação também sobre essa relação Banco Central e Fazenda. Durante um período longo aqui de início de governo, a gente ouviu críticas personificadas, na figura do Roberto Campos Neto. Em algum momento, até o ministro da Fazenda, que fazia o meio de campo, subiu o tom com o presidente do Banco Central. Me parece que o clima está um pouco mais pacificado, mas só me parece. Eu queria a sua avaliação sobre essa relação BC e Fazenda. Olha, a minha impressão é a sua. Parece que está pacificado, né? Foi muito ruim o que aconteceu no início do governo. O presidente Lula fez ataques muito sérios, pouco amigáveis ao presidente do Banco Central. Difícil encontrar uma linguagem tão agressiva de um chefe de governo contra o líder do Banco Central, que é a autoridade monetária, e isso aconteceu, né? O Lula não se referia ao presidente do Banco Central pelo nome, mas esse cidadão, né? E chegou, de certa forma, a chamá-lo, se não me engano, de canalha, né? Porque ele não baixava a taxa de juros. E está provado, desde então, que o Banco Central estava agindo certo. O presidente aguentou firme os ataques, em seguida veio o arcabouço fiscal, que surpreendeu, né, porque se esperava que, diante dessa postura do presidente e de figuras do PT, prevaleceria as visões equivocadas de política fiscal que alguns participantes do PT professam, né, que gasto é vida, que déficit não é problema, né? E o Lula chegou a sugerir que a meta de inflação devia subir para 4,5% em vez de 3%, né? O Lula chegou a sugerir que essa meta mais alta de inflação faria o Banco Central reduzir a taxa de juros, tudo equivocado, e no final não prevaleceu nem a ideia do Lula de aumentar a meta de inflação e aceitou, digamos assim, sem chiar, a decisão de manter a meta para os próximos anos em 3%. Ficou a percepção, a meu ver, nos mercados, de que esses ataques do Lula se dirigem a um público que o apoia, pessoas menos informadas, né, pessoas do PT, e que os ataques dele não se transformam em decisões equivocadas, seja do Banco Central, seja da política monetária. Nesse sentido, eu acho que foi um ganho para o ministro ganhou, digamos, prestígio, embora tenha caído recentemente, mas ganhou prestígio nos componentes do mercado financeiro, porque ele foi capaz de neutralizar esse tipo de visão que prevalecia e era externada nas declarações do presidente Lula e de alguns próceres do PT, como era o caso da presidente Gleisi Hoffmann. Claro, o ministro também fez algumas de observações mais agressivas no Banco Central, mas isso também foi interpretado como ele tem que dizer para o PT que ele continua petista, né? Mas eu diria que a relação entre os dois é uma relação amigável, civilizada, almoçaram juntos esta semana, como a gente viu, né? Então eu acho que a coisa está mais ou menos pacificada, a não ser que surja uma hipótese, situações que levem o Banco Central a aumentar a taxa de Selic em vez de diminuir, que eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que essa relação está pacificada, pelo menos até a conclusão do mandato do presidente Campos. Ministro, só para a gente encerrar aqui, a gente está com juros hoje em 12,75%, temos esta porta fechada para cortes mais agressivos, temos o risco lá nos Estados Unidos de alta de juro novamente, a possibilidade de não cumprimento da meta fiscal no ano que vem. Até onde vai esta queda dos juros? Onde para a taxa Selic? Olha, eu acho que neste ano para em 11,75%. A última reunião vai acontecer em novembro e nós teremos, portanto, mais uma queda de 0,5 ponto percentual. Ao longo de 2024, a nossa percepção nas tendências é que vai continuar a queda e pode terminar o ano numa Selic em torno de 9% a 9,25%. Excelente. Ministro Maílson da Nóbrega, mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pelo convite novamente.